Boa noite! Boa noite! E aí, pessoal? Belezinha? Boa noite! Estamos começando mais uma live de aquecimento da nossa jornada dos 85% na Receita Federal. Eu sou a professora Karine Valdres, sou auditora da Receita Federal, fui aprovada com 9 meses de estudo, fiz 85% na prova da Receita Federal com 9 meses de estudo, fui aprovada, mudei de vida e tô aqui para te trazer junto comigo. Vamos vir pro lado de cá, beleza? Se você ainda não se inscreveu na jornada, clica no link da bio. O que é bio, professora? Quando você clica no meu nome, aparece aquele linkzinho em azul. Você clica lá, se inscreve. Beleza? A gente tá fazendo uma série de lives nas 2 semanas anteriores à jornada para dar um aquecimento, uma aquecida. Sim, Thiago, 9 meses do mais absoluto zero. Depois você entra no meu site e lê minha história. Beleza? E a gente está fazendo essa quinzena de lives para dar uma aquecida. E nessa live a gente vai conversar sobre auditor ou analista. Sei que existe muita dúvida com relação a isso ainda. É sobre isso que a gente vai falar nessa live. Lembrando que a gente está fazendo lives diárias, às 9 da manhã e às 8 da noite. Beleza? Então, hoje, 8 da noite, estamos aqui fazendo a live sobre auditor ou analista. E se você ainda não se inscreveu na Jornada Criatura, se inscreve lá para depois você não ficar me perguntando as coisas que eu vou explicar lá, que vai ser um curso gratuito que poderia custar vários R$1.000 e eu vou te dar de graça, tá bom? Então, beleza. Seguinte, auditor ou analista? Para quem não achei o link. Ivan, você tem que ir na bio. Depois que você terminar a live, você clica no meu nome e no meu perfil vai ter ali. Se inscreva na jornada. Aí vai ter um dedinho para baixo, você clica ali e se inscreve, tá? Auditor ou analista? Vamos lá. Para quem tá começando, responde aí. Vocês estão começando a estudar ou já estudam? Me responde aqui nos comentários. Estamos começando ou já estudamos? Por quê? Porque se você está começando os teus estudos, não faz diferença você tomar essa decisão de estudar para analista ou para auditor. Professora, por que não faz diferença eu tomar essa decisão se eu estou começando os estudos? Porque quando você está começando os estudos, existe uma grade de disciplinas em comum entre o concurso de auditor e o concurso de analista. E essa grade de disciplinas em comum é justamente o que a gente chama de matérias básicas, que são as matérias que caem tanto no concurso de auditor como no concurso de analista. Essas matérias básicas vão ser, no concurso, as matérias que vão ter a maior dificuldade de cobrança, e também são as matérias que a banca vai se aprofundar mais, e também são as matérias que a galera que já estuda vai ter uma nota maior. Por quê? Porque a galera que já estuda tá cascuda nesses assuntos, nessas matérias. Então são as matérias que você tem que começar o teu estudo, são as matérias que você tem que começar a estudar. E essas disciplinas são comuns para o cargo de auditor e para o cargo de analista. Por isso que se você está começando o teu estudo, não faz muito sentido você se preocupar com isso. Basta você encarar essas disciplinas que são comuns e olhar para elas. Por quê? Se você olhar para elas, você vai estar se preparando tanto para auditor como para analista. Então, essa é a lógica. Tá, professora, e que disciplinas são essas? Vamos lá. Língua portuguesa. Pô, língua portuguesa é uma matéria que é uma matéria extremamente difícil, extremamente cobrada. A FGV, que vai ser a banca do concurso da Receita Federal, adora
cobrar difícil português, adora interpretação de texto, adora textos longos. Então é uma matéria que vai cair para os dois concursos de forma praticamente igual e que é uma matéria que você tem que se dedicar. Ou seja, faz sentido ficar escolhendo? Não. Se você nunca estudou português, estuda português e pronto. Vai te ajudar tanto para auditor como para analista. Outra matéria que vai cair nas duas provas, nos dois cargos, exatas. Exatas cai tanto para auditor como para analista. Para auditor, ela é um pouco mais aprofundada. Então, para auditor, a gente tem um pouco mais da cobrança de estatística, a gente tem alguns tópicos mais aprofundados em matemática financeira. Claro que eu estou me baseando no último edital de auditor, que foi de 2014, e no último edital de analista, que foi de 2012. As coisas podem mudar agora? Podem mudar. Pode cair igual para os dois cargos? Pode cair igual para os dois cargos. Pode não cair exatas? Também pode não cair exatas. Sei que a maioria aí é da vontade da maioria que não caia, mas acho bem difícil que não caia. Então, boa parte dos conteúdos de exatas você tem que estudar igual, tem que olhar para os dois, tá? Tem que olhar tanto para auditor quanto para analista, tem que olhar lá matemática básica, porcentagem, regra de 3, proporcionalidade, aquela parte de lógica, raciocínio lógico, equivalentes lógicos. Toda essa parte também tem que olhar. Outra coisa que você tem que olhar, matemática financeira, aquela parte inicial, cai para analista também. Juros simples, juros compostos, descontos, taxas equivalentes, taxas proporcionais, tudo isso também cai para analista. Para auditor também cai e para auditor ainda cai mais aprofundado. Então, essa parte de exatas também cai para os dois. Outra matéria que cai para os dois, direito constitucional. Direito constitucional cai tanto para auditor como para analista. Para analista cai um pouco menos. O último edital de analista, que faz 10 anos, ou seja, não é lá muito legal a gente ficar se baseando só nele. As coisas podem mudar, eu acho que vão mudar. Mas o último edital de analista é um edital que cobrou direito constitucional bem pouquinho. Não era muito longo, mas cai, tanto para analista quanto para auditor. Cai de maneira aprofundada e a galera que já estuda vai dar um grau, porque são matérias clássicas, básicas. Então você tem que cair dentro de direito constitucional. Para auditor, a ementa é um pouco maior, mas para começar, meu amigo, encare os dois. Outra matéria que é grande para analista e grande para auditor, direito administrativo. E ela é grande tanto para auditor quanto para analista, porque muitas vezes, em muitos casos, o analista vai trabalhar com aspectos de direito administrativo, por exemplo, licitação, por exemplo, o Estatuto dos Servidores. Muitos analistas são chefes das equipes de gestão de pessoas, então o cara tem que saber lá o estatuto, a 8.112, como é que funciona as férias, como é que funciona a licença. E o auditor também tem que saber direito administrativo muito bem. Por quê? Porque rege o próprio trabalho dele. Então, por exemplo, você tem que dar um ato... O que é um lançamento tributário? É um ato administrativo. E se você errar um lançamento? Já pensou nisso? Já aconteceu comigo. Se você errar o lançamento, como é que você faz para anular o teu ato administrativo? Tem súmula disso. Eu aprendi quando eu estudei direito administrativo. Então, direito administrativo cai para os dois cargos e é uma matéria super importante. Outra matéria que cai para os dois cargos, a nossa querida e amada contabilidade. Contabilidade também é uma matéria que cai para os dois cargos, tanto auditor como analista. Para analista, no último concurso, que relembrando, faz 10 anos que foi o último concurso, então muitas coisas mudaram desde então, inclusive a banca. Então, para analista, o edital de 2012 ele foi um pouco menor do que para auditor. Para auditor, a gente teve lá contabilidade avançada e tal, análise de balanços. Para analista, não. Contudo, entretanto, todavia, já conversei com diversos professores que levantaram a enorme possibilidade de cair, sim, contabilidade avançada de maneira bem aprofundada para analista também. Então,
mesmo sendo uma disciplina que tem suas diferenças em relação aos últimos editais, a probabilidade de vir contabilidade avançada de uma maneira bem elevada para analista também é alta. Portanto, eu sugiro que você dê uma super ênfase para contabilidade no teu estudo. Sendo você uma pessoa que quer lá na frente focar para auditor, sendo você uma pessoa que lá na frente quer focar para analista. Tem que dar um olho, tem que dar um gás nessa matéria. Já falei várias vezes, contabilidade é assim a fundação do auditor. O auditor ele começa a ser construído quando ele começa a entender contabilidade. Então, é a matéria que no começo você tem que dar muita importância. Conforme o tempo for passando, você pode ir diminuindo. Mas no começo, meu amigo, tem que mergulhar em contabilidade mesmo, tá? Outra matéria que cai para os 2 cargos e não poderia deixar de ser, né? Estamos falando de auditor fiscal e de analista tributário. Então, qual é o direito que vai dar as bases legais, as hipóteses de incidência do lançamento tributário, do crédito tributário, que é o que a prof trabalha, da decadência, da prescrição? Qual é a cartilinha do analista e a cartilinha do auditor? É, claro, o direito tributário. Então, o direito tributário, ele é de suma importância para os 2 cargos. Professora, essa matéria de direito tributário, ela é uma matéria fácil? Aí é que tá. Direito tributário não é uma matéria fácil, mas como é a nossa cartilha, né? Como é a cartilha do auditor, normalmente é uma matéria que a galera que estuda para concurso de área fiscal, tanto analista como auditor, é uma matéria que a galera gosta de estudar. Por quê? Porque é prática, né? Ela vai vendo ali o direito tributário, ela vai vendo lançamento, decadência, prescrição, ela tá estudando sobre o futuro trabalho daquela pessoa, né? Então, é claro que o direito tributário acaba sendo o xodozinho, né? O xodozinho do estudante para a área fiscal acaba sendo o direito tributário. Tanto é que muitos concursos de magistratura usam materiais de área fiscal para direito tributário. Então, se você observa, por exemplo, concursos de magistratura, hoje em dia, quais são os livros mais indicados para direito tributário? Justamente o livro do Ricardo Alexandre. Por quê? Porque é um livro tão aprofundado que atende a carreira de auditor que a galera da magistratura também usa. Sacou? Então, claro que direito tributário é muito importante. Claro que ela é. Vocês já sabem, quem acompanha as minhas lives e as minhas aulas, quem acompanha o APA, quem é meu aluno lá no APA, já sabe disso. Vou dar vou fazer aqui um pequeno comentário de algo que eu sempre falo, um macete para você. Direito tributário é uma matéria que até poucos anos atrás, sei lá, quando meu pai fez faculdade de Direito, né? Primeiro ele fez Economia, depois ele fez Direito. Mas até poucos anos atrás, sei lá, meu pai, ou então, sei lá, pouco antes dele, o direito tributário, ele era um ramo do direito constitucional. O direito tributário, ele foi crescendo dentro do direito constitucional e acabou virando uma matéria. Ou seja, a prof recomenda que você no começo, você vai começar a estudar hoje, prof recomenda que você dê um gás maior em direito constitucional, para poder entender como é que funciona a República, né, Federativa do Brasil, como é que funciona a organização dos estados, né, o Distrito Federal, os municípios, a União, a repartição de competências, os direitos e garantias, né? Qual é o princípio? O princípio da legalidade, o princípio da... Quais são os... Por quê? Porque se você... E eu observo isso direto com pessoas que vêm estudar comigo, tanto no APA como no coaching, que vêm estudar comigo, os oriundas de, às vezes, outros programas e tal. Meu, a pessoa tá viajando em tributário. Viajando, ela tá indo muito mal nas provas, não tá entendendo nada. O resultado dela nas provas, para quem conhece o meu trabalho, sabe que eu sou muito focada em resultado. Então não adianta a pessoa dizer pra mim que fechou o edital. Ah, eu terminei tributário, meu amigo. O que importa é você sentar tua bundinha na cadeira, conseguir fazer uma prova de tributário e ter 85% de acertos para você ser aprovado e mudar de vida. Ou seja, eu vejo muitos alunos que concluem tributário e vão muito mal. Por quê?
Porque não raciocinam o direito tributário como deveriam, não aprenderam o direito tributário como deveria. Por quê? Porque no começo dos estudos de tributário não sabia direito constitucional. Então a pessoa não sabia direito constitucional, ela não sabia nem o que era um direito, uma garantia, ela não sabia nem o que era um mandado de segurança, ela não sabia nem o que era o princípio da legalidade, impessoalidade. Tudo isso é a base de direito tributário. Só que você não aprende tão bem. Em direito tributário você aprende uma continuação, né? Você não aprende constitucional. Por isso que existe a matéria de constitucional. Então, se você quer um bizu aqui, ó, essa dica é de ouro, hein? Se você quer um bizu, dá uma atenção maior para direito constitucional no começo dos teus estudos. Quando você já estiver bem avançado em constitucional, tiver aprendido bastante coisa, aí sim você coloca o direito tributário. Por quê? Você vai aprender muito mais rápido o direito tributário. Você vai absorver muito mais rápido o direito tributário. Né? O que você levaria muito tempo para aprender, você vai absorver mais rápido. Por quê? Porque você já tem uma base de direito constitucional. Isso vale para vários direitos, mas para tributário vale muito mais. Por quê? Porque a nossa nota em tributário tem que ser alta, né, gente? A gente é auditor fiscal ou analista tributário. Então é uma matéria peso 2 no nosso concurso. Então o nosso desempenho tributário tem que ser muito alto. Portanto, você tem que saber tudo. E não adianta você só aprender tributário, fechar o material, fechar o livro. Ah, eu finalizei a matéria. Chega numa prova, vai mal. Não adianta isso acontecer. Então, como não adianta isso acontecer, você tem que ir bem, você tem que cravar, tem que sacar, tem que ter aprendido tudo, tem que otimizar o teu aprendizado. Sugiro que você dá um gás ali em constitucional primeiro, faz aquele supletivo, né? Faz aquele supletivozinho em constitucional primeiro, dá uma aprendida básica nas regras gerais da nossa Republic, né? Na nossa república aqui, no Brasil, na Brasólia, dá uma aprendida nisso, para depois, quando você entrar em tributário, você entrar rasgando, né? Não precisar depois ficar patinando em tributário, tá? Então, essas 6 matérias, meu amigo, elas são, assim, chave. Então, se você ainda não fechou essas 6 matérias, né? Fechou o que eu digo, assim, vamos reformular. Falando aqui uma coisa que eu nem costumo falar. Se você ainda não tem base nessas 6 matérias, não adianta você ficar pirando muito se você quer auditor ou analista. Por quê? Porque essas 6, meu amigo, caem nos 2. Então, assim, se você não sabe fazer uma regra de 3 ainda, se preocupe primeiro em aprender a regra de 3 do que decidir se você quer auditor ou analista. Entende? Se você não sabe lá fazer um balanço patrimonial, primeiro se preocupe em aprender o balanço patrimonial, para depois você decidir se você quer auditor ou analista. Sacou? Professora, mas eu já terminei, eu já tô com base nas básicas. Algumas eu já terminei o primeiro estudo, tô fazendo meu material de revisão, já aprendi lá no APA, aprendi lá no Ação para Aprovação a fazer material de revisão, aprendi lá no Ação para Aprovação a estudar por PDF, aprendi lá no Ação para Aprovação a estudar por vídeo, adquirir os melhores materiais. Então já aprendi tudo isso. Mas eu tô na dúvida. Então agora chegou o momento de você decidir se você quer auditor ou se você quer analista. Quais são os prós e os contras de você escolher auditor e quais são os prós e os contras de você escolher analista? Vou primeiro falar do cargo de analista. Qual é o grande pró de você escolher o cargo de analista? O grande pró é que você vai terminar o conteúdo do edital mais rapidamente. Então, fora essa parte básica que eu falei aqui, essa parte básica dessas 6 matérias, o edital de analista, se seguir o edital de 2012, é um edital um pouco menor. Vai cair lá AFO, legislação aduaneira, legislação tributária, administração, um pouco de administração geral e possivelmente também vai cair a disciplina de TI, né? A gente espera que venha TI nesse edital de analista. E claro, também direito previdenciário vai estar lá também, né? Então, essas são as disciplinas que vão estar no edital de analista. Então, esse é um pro, né? Uma coisa boa de você escolher o edital de analista, que o que você vai ter que estudar a mais é um pouco menor do que você vai ter que estudar a mais para auditor. Qual é o contra? O contra é que não existe cargo de analista tributário nos fiscos do Brasil, né? A maioria dos fiscos do Brasil possui qual cargo? Auditor fiscal.
Então, quando você escolhe se preparar para o cargo de analista tributário da Receita Federal, você está restringindo o teu estudo a um cargo de um único órgão. Sendo que quando você estuda para auditor fiscal, você já está estudando para um cargo que tem em 5 mil municípios, 27 estados e o Distrito Federal e a União. Então você amplifica o teu estudo. Já vou falar do cargo de auditor. Então, esse é um ponto negativo. O ponto negativo de você escolher o cargo de analista é que você fica um pouco mais restrito. Você vai estudar para aquele cargo, naquele momento, e não vai pegar muita base para os próximos concursos de carreiras fiscais. Tá? Outro ponto negativo de você escolher o cargo de analista, claro, é o salário, né? O salário de analista é mais ou menos 70% do salário de auditor. Então, você vai estudar um monte, vai ter que estudar pra caramba, vai ter que ralar a bunda na cadeira aí, mas vai ganhar menos do que um auditor, né? Esse é um aspecto negativo, tá? Vamos para os aspectos prós e contras do cargo de auditor. Então, o cargo de auditor, se você já estudou aquelas básicas que eu falei antes, né? Vamos lá, recapitulando para você que chegou agora atrasadinho. Se você chegou agora, ó, português, exatas, constitucional, administrativo e tributário. Essas 6 matérias caem nos 2 cargos, auditor e analista. Se você já, né, se você está começando o estudo, não tem que se preocupar com isso, como eu já falei. Se você já tô terminando aí, tô indo bem, tô fazendo 85% nessas 6 matérias, tô indo bem nas provas que eu tô fazendo em casa como simulado, tô fazendo APA, tô arrasando, tô lá com a galera do APA, é muito massa, tô adorando. E agora tô na dúvida entre auditor e analista. Pô, o que pode te fazer querer auditor? Pô, auditor é uma coisa legal, por quê? Auditor é legal porque ele ganha mais. Então, o cargo de auditor, o salário inicial está na base de 15 mil reais. E depois de 3 anos ainda tem o bônus de mais 3 mil. E no teto da carreira vai para 28, né? A prof está no teto já, quase no teto. E ganha 28 já. Então, o salário é maior. Isso é uma coisa boa, né? Ganhar mais, quem não quer ganhar mais? Eu quero ganhar mais, você quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais. Então, o cargo de auditor, ele paga mais. Né? Você já entra no teto da carreira. Né? Você já entra no auge, digamos assim. Outro aspecto, digamos assim, positivo de você estudar para o cargo de auditor é que você vai se preparar para um cargo e você vai usar o conhecimento que você aprender para vários outros fiscos ao longo do nosso Brasil. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer o concurso da Receita Federal para auditor, mas eu também quero fazer para o cargo de auditor fiscal da Cefaz Minas. Com o que você aprender para auditor, você vai chegar mais perto da preparação da Cefaz Minas, porque também é auditor na Cefaz Minas. Se você foca em analista, você fica muito longe do cargo de auditor da Cefaz Minas. Então, quando você resolve se preparar para o cargo de auditor, você amplia as suas possibilidades de aprovação. Por quê? Porque você tem todos os 5 mil municípios do Brasil, mais os estados, Distrito Federal e União, que tem cargos de auditor fiscal. Então, se você resolve se preparar para o cargo de auditor, você faz o quê? Você se prepara para estes outros fiscos também. Sacou? E qual é a parte negativa? Parte negativa de estudar para o cargo de auditor. Parte negativa é que, primeiro, são menos vagas, né? Neste concurso vão ser menos vagas para auditor do que vão ser para analista. Então, esse é um ponto negativo, digamos assim. E outro ponto negativo é que tem mais matérias. Então, quais matérias que caíram no último edital de auditor, que foi o de 2014, e que também estão cotadas para cair agora? Lembrando que eu já falei sobre isso, eu acho que agora a gente vai ter mais matérias no edital. Então, quais são as matérias além das 6 básicas? As matérias além das 6 básicas são comércio internacional e legislação aduaneira, TI, acho que vem para auditor com certeza. A Receita investe muito em inovação e tal, acho que vai vir TI. O último edital caiu legislação tributária federal. Acho que essa matéria é um pouco menos cotada. Por quê? Porque a gente vai ter dessa vez curso de formação e tal, então
não tenho certeza de que vai cair essa matéria. Temos também direito previdenciário, também cai para analista, mas é um pouco menos, mas tem direito previdenciário para auditor. Também teremos, na minha opinião, também teremos direito civil, penal e empresarial. Acho que essas 3 matérias são sim bem cotadas para o cargo de auditor da Receita Federal. Elas caíram no meu edital de 2010, elas caíram. Elas também caíram em 2012. Em 2014 não entraram, não caiu. Mas acho bem complicado tirar essas matérias. Outras 2 matérias que caíram em 2014 foram as matérias de administração pública e administração geral. Eu acho que a administração pública tem um pouco mais de chance de ser cobrada, não sei quanto à administração geral. A administração pública acho que tem um pouco mais de chance e a administração geral acho que tem um pouco menos de chance. Mas se você me perguntar assim, o que você acha que tem mais chance de ser cobrado? Direito penal ou administração pública? Eu acho que direito penal. Acho que direito penal tem mais chance de ser cobrado do que a administração pública. Por quê, professora? Porque direito penal é um clássico dos fiscos. E agora não é mais a ESAF que vai fazer a prova da Receita. Quem fazia a prova da Receita antes era a ESAF, a Escola Superior de Administração Fazendária, que era uma escola vinculada ao Ministério da Fazenda. A ESAF não existe mais, agora a gente tem a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, vinculada ao Ministério da Economia, né? Só que a ENAP não organiza concurso, não tá lá no regimento dela a organização do concurso. Então quem vai fazer a prova é a FGV. Então, nas provas de fiscos organizadas pela FGV, cai muito mais direito penal do que administração pública. Portanto, eu acho que, se você me pergunta assim, chute, professora, chuta, quero que você chute. Eu acho que existe uma tendência maior de cair direito penal do que a administração pública. Ah, professor, significa que não vai cair a administração pública? Não. Pelo amor de Deus, vai cair sim, a administração pública vai cair. Mas não, quer dizer, vai cair não. Pode cair. A administração pública pode cair? Pode cair. Mas se você me pergunta assim, o que eu acho? Qual é a chance? Eu acho que direito penal, por exemplo, tem mais chance de ser cobrado do que a administração pública. Mas pode estar lá também, pode estar todo mundo lá, pode estar todas essas matérias lá também. Então, as matérias para o cargo de auditor, elas são muito maiores, são muito mais matérias. Você vai ter que estudar muito mais. Muito mais não, mas vai ter que estudar um pouco a mais. Só que esse um pouco a mais é algo que você não tem que se preocupar agora se você está começando. Como já disse, se você está começando, não se preocupe com isso agora. Você tem que se preocupar com o núcleo básico. Você tem que se preocupar com as básicas que caem tanto para auditor como para analista. Por favor, não vá se preocupar em incluir direito penal no teu estudo se você não sabe nem fazer um balanço patrimonial. Combinado? Combinado. Certo? Certo. Então é isso. O cargo de auditor, ele tem prós e tem contras. O cargo de analista, ele tem prós e tem contras. Talvez não seja o momento ainda de você decidir se você quer auditor ou analista. Se for, leve os prós e contras que eu falei em conta na hora de decidir. Se não for, meu amigo, ignora essa discussão, ignora essa escolha. Não esquece que antes de você escolher o carro, você tem que aprender a dirigir, né? Não adianta você querer dirigir uma Ferrari e não saber dirigir, né? Primeiro você tem que aprender a dirigir. Então foque nas matérias básicas, foque em comer o feijãozinho com arroz. Não esquece que quem senta na janelinha é quem chega depois, né? Quem chega antes, né? Depois não. Tá bom? Beleza? Acredita que terá comércio nacional para analista? Não sei. Não sei. Realmente não sei. Vamos lá. É isso. Espero que eu tenha te ajudado a pensar sobre esse assunto, se for o caso. Se não for, senta a bunda na cadeira e vai estudar as básicas, tá bom? Vamos falar sobre as lives que teremos amanhã. Amanhã, 9 da manhã, teremos Sou Péssimo em Exatas. E agora? Além disso, será que eu passo um cupom do APA amanhã de manhã? Vou pensar. Vou pensar se eu passo um cupomzinho do APA para você que quer aprender exatas com a prof, tá? E amanhã à noite, live extremamente importante, como começar o estudo para a Receita Federal.
Live extremamente importante. Se você está começando do zero, não perca a live de amanhã à noite. Essas lives de aquecimento que a Prof está fazendo, elas vão ficar disponíveis aqui no perfil até domingo à noite, tá? Até domingo à noite elas estarão disponíveis aqui no perfil. Então, se você perdeu as de ontem, se você perdeu a de hoje de manhã, por favor, assiste logo, corre para assistir, porque não vai ficar disponível forever, tá bom? No domingo elas serão retiradas deste humilde perfilzinho. Tá legal? Posso contar contigo amanhã, 9 da manhã, tenho dificuldade em exatas e agora, e 8 da noite, como começar o estudo para a Receita Federal. Eu te espero amanhã às 9 da manhã. Trato é trato. Se você ainda não se inscreveu na jornada dos 85% na Receita Federal, agora que a gente terminar a live, você clica no meu pequeno nome, Karine Valdrich, clica ali, vai ali, se inscreva na jornada, aí você clica naquele link, coloca o teu nominho, e-mail, telefone. Tem que ter telefone, professora? Tem que ter, sabe por quê? Porque o e-mail não chega, vocês ficam me enchendo o saco que o e-mail não chega, tá? Então eu coloco ali o nominho, o telefone e o nome completo. E também se inscreve no grupo, entra no grupo do WhatsApp. Depois de entrar no grupo, você vai ter lá no grupo o link da comunidade e o link do formulário de pesquisa para eu te conhecer melhor e poder tirar suas dúvidas, tá bom? É isso. Beijo, beijo, beijo. Boa noite, fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.